Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso canal de CCE Madeira e lembre-se de subscrever. Sim, para nós é um grande agrado, grato agrado que possa estar aqui conosco, escutar, para mim é um grande privilégio e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a palestra de hoje se chama Os meus pensamentos esgotam-me. Sim, os meus pensamentos esgotam-me. E é muito fácil estar mentalmente esgotado nestes tempos de tanta mais notícias, vivências que nós estamos aqui nesta humanidade com este assunto da pandemia, as notícias económicas, situações políticas, enfim, temos tanta pressão, temos tanto estresse neste tempo que pode produzir em cada um de nós um grande esgotamento mental. Esse esgotamento mental se traduz como depressão. A depressão é o estado de sentir-se mergulhado numa tristeza profunda ou um grande estado de angústia, mas que ao mesmo tempo produz uma diminuição do estado de ânimo que paralisa e onde fica totalmente mudada a personalidade até gerar-se inclusivamente ideias suicidas. Ou seja, num estado de depressão, uma pessoa conhecida, por exemplo, pode ser uma pessoa responsável, uma pessoa corajosa, enérgica. De repente, essa pessoa já não tem a mesma força, já não tem o mesmo ânimo, é uma pessoa descuidada, uma pessoa apática, enfim. Eu conheço o caso de pessoas que, por exemplo, uma rapariga era uma menina muito enérgica, muito ativa, e depois teve seu namorado. Depois, quando ela casou-se, o homem tinha muito controle sobre ela e a rapariga começou a cair em um estado de desânimo, de esgotamento, que caiu na depressão. Então, se pergunta, como uma pessoa com tanto ânimo, como uma pessoa se pode tornar assim? Quando uma pessoa que é tão otimista, de repente passou de um estado tão alto a um estado tão baixo. Eu quero dizer só por isto, por nossos pensamentos carregados de desencorajamento, desânimo, incapacidade, culpa, a impossibilidade de uma saída efetiva e oportuna. Assim que esses pensamentos começamos a abraçar aquelas coisas, aquele nevoeiro cinzento em nossos pensamentos que pode fazer tanta chatice em nossa forma de viver que começa a esgotar todas as nossas forças. E, portanto, a depressão é considerada a quarta doença que mais incapacidade provoca no mundo inteiro. A depressão é tão antiga que ao longo dos anos registrou um aumento no dia de hoje. 1 de cada 10 pessoas sofre de depressão, o que se espera que haverá um aumento nos próximos 5 anos de 1 a 5 pessoas sofram de depressão. Que sintomas de alarme podemos identificar perante uma possível depressão? Ter uma quebra emocional com tendência à tristeza, a que se está prolongando no tempo. Isso são um dos sintomas, quando a pessoa começa a ter uma tristeza, que não é um assunto de 1 hora, 2 horas, um dia, senão é longo, já contínua um dia, uma semana, um mês. Também ter desencorajamento e perda do interesse em fazer as coisas que antes eram de seu agrado. Também ter dificuldade de concentração ou interesse para começar ou terminar pequenos projetos. Ter sentimentos de culpa e baixa estima. Ter muita angústia por tudo, com ideias muito pessimistas e negativas. Ter temores exagerados com tendências a estados de pânico. E ter pensamentos de não querer continuar vivendo com ideias suicidas. Ter tendência a dormir muito, ou não dormir, estar sempre desperto, ou não comer nada, comer muito. Ter pensamentos até de Deus distantes e indiferentes. Então, o que devemos fazer diante de algum síntoma suspeito de depressão que está batendo à tua porta? Temos que identificar tudo aquilo exterior. Pessoas, lugares, coisas que nos fazem mal. Por exemplo, há situações que nós temos de dizer, estas pessoas que têm má costume de ir à noite, antes de dormir, olhar as notícias ou revisar o seu e-mail. E então, quando nós vamos a dormir e escutamos de 10 notícias que passam no noticiário, das 10, 9 são más, então a pessoa vai com aquela carga emotiva à hora do sono e não pode ser possível. Isso produz depressão.
temos que deixar os problemas da noite para o dia seguinte. Igual se eu recebo um e-mail, tens de esperar o dia seguinte para revisar um e-mail. Diga-me se um e-mail de noite, estás a dormir, recebes um e-mail e resulta que o patrão está a despedir. Então, isso é uau, não posso poder dormir toda a noite. Então, isso é uma coisa muito importante, identificar tudo aquilo exterior que não faz bem. Não se martirize com sentimentos de culpa por algum erro cometido, senão que aprenda dos seus erros e consiga vê-los como parte do teu crescimento e não como um problema permanente. Um famoso jogador de xadrez disse aos seus alunos: estudem as partidas que perderam e não as que ganharam. Porque quando nós estudamos as partidas que se perderam, nós podemos buscar as estratégias e as soluções para ganhar nas próximas jogadas. Também, fale positivo e sempre imagine um futuro melhor. Temos que falar positivo. Temos que ter uma atitude de fé, uma atitude de acreditar que Deus vai fazer coisas melhores dia de manhã por cada um de nós. Faça pausas a cada 2 horas durante as suas atividades diárias. Sim, cada 2 horas, 3 horas máximo. Faça pausa de 5, 10, 15 minutos para respirar, para ler um pedaço de um bom livro, para meditar. Porquê? Porque isso também faz redirecionar nosso esgotamento mental em coisas boas. Porque, aunque vós não acredite, quando nós temos uma vida diária de muita supressão, vai acontecer depressão em nossas vidas. Também ponha limites claros em situações que te coloquem e comprometam a tua tranquilidade. Isso em caso de pessoas que gostam de fazer agradar a todos, isto não é possível. Temos que aprender a pôr limites, senão esses limites que são ultrapassados, vai acontecer que nós não vamos a sentir o amor de outras pessoas, a reciprocidade de outras pessoas para nós, isso pode produzir uma profunda tristeza com esgotamento mental. Agora, a Bíblia está cheia de histórias incríveis. Histórias que parece que foram de ficção científica, mas como filmes como O Senhor dos Anéis, O Hobbit ou Nárnia, que eu gosto muito, mas as histórias da Bíblia são reais, são verdadeiras. Assim que quero falar uma história de uma pessoa que teve um momento de esgotamento mental que produz depressão até que quis morrer. E quero falar do profeta chamado Elias. Elias era um homem de Deus, profeta do povo de Israel. Agora, o que era um profeta? Um profeta era um homem que tinha uma comunhão com Deus e Deus falava com o profeta, depois o profeta enviava a mensagem de Deus ao rei e ao povo. E aqui, neste caso, o profeta Elias está a viver durante o reinado do rei Acabe, que ficou durante o período de 874 a 853 a.C. Este rei Acabe cometeu muitos erros, muitas coisas terríveis diante de Deus. E também tinha uma esposa que era muito má, que era chamada Jezabel. E essa Jezabel tinha adoração aos deuses do seu pai, chamado o Baal. Assim que esta mulher tinha uma grande influência negativa sobre o seu marido e desviou também o coração do rei de adorar o verdadeiro Deus de Israel. Mas Elias também ele havia enviado a matar muitos profetas de Deus, mas Deus havia resguardado, havia cuidado, escondido a Elias da mão de Jezabel e do rei Acabe. E Deus mandou um juízo sobre Israel, sobre Acabe, onde não caía chuva durante 3 anos. Mas Deus tinha esse cuidado especial no seu profeta. E então o Acabe estava procurando Elias para falar com ele e ameaçá-lo porque não tinha chovido. Então Deus falou ao profeta Elias, diz: agora chegou o momento de tu falar com o rei Acabe. E diz 1 de Reis, capítulo 18, versículo 1. 3 anos mais tarde, o Senhor disse a Elias: vai dizer ao rei Acabe que em breve enviarei chuva. Elias foi dizer-lhe, entretanto, a fome tinha se tornado extrema em Samaria. Assim que Elias se apresenta diante do rei Acabe e diz: olha, rei, assim que vou mostrar-te que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus que eu acredito, o Deus de Israel, mas tu estás adorando deuses falsos, e vamos fazer um desafio agora, onde tu vais chamar os teus profetas de Baal, de teus deuses falsos, contra o Deus verdadeiro. Então convocou aqueles homens que serviam aquele Deus chamado Baal para um sacrifício, mas tinha que cair fogo do céu e consumir aquele sacrifício.
Então o Elias diz que vocês são mais, vocês vão primeiro. Então aqueles homens de sacerdotes de Baal, profetas de Baal, colocaram o sacrifício aí, e a lenha e tudo isso, e começaram a clamar a seu Deus Baal, oh Baal, consome isto, e não acontecia nada. Então o Elias começou com uma piada, começou a rir, será que o Baal está a dormir? Será que está na casa de banho? Será que Baal se foi de viagem? E os homens, os profetas de Baal começaram a fazer cortadas nos seus braços, deitando sangue sobre o sacrifício, não aconteceu nada. Por quê? Porque Baal era um Deus falso. Então, quando tocou a turna do Elias, diz assim o versículo 36, chegando à altura da oferta do sacrifício da tarde, o profeta Elias subiu ao altar e orou assim, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, prova hoje que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo. Prova que tudo o que eu tenho feito é por tua ordem. O Senhor respondeu-me, responde-me para que este povo saiba que tu és Deus e queres que o seu coração se arrependa. E caiu fogo do céu e queimou todo o sacrifício e evaporou toda a água que haviam deitado o Elias daquele sacrifício. E foi uma coisa incrível. E o povo todo começou a dizer, o Senhor é o Deus nosso, o Senhor é o verdadeiro Deus de Israel. E então Elias mandou o povo matar os 450 profetas de Baal. E diz agora, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1. Quando Acabe contou à rainha Jezabel o que Elias fizera, que tinha matado todos os profetas de Baal, lembre-se que Jezabel é uma rainha muito má. Diz o versículo 12, ela mandou um recado a Elias, mataste os meus profetas, mas juro-te pelos meus deuses que amanhã, por esta altura, te matarei eu. Uau! E aqui Elias recebe esta ameaça. Então, qualquer pode pensar, se Deus, olha que fiz Deus comigo, o que vais fazer tu, mulher, comigo? Não vais fazer nada. Deus, meu Deus, é poderoso. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Por que tive medo? Porque começou aqueles pensamentos de derrota, pensamentos de medo, de esgotamento, aquela guerra psicológica que Jezabel diz a ele que ele fugiu, estava cheio de medo. E então, aqui acontece que isso passa quando a pessoa começa com a depressão. Temos muitos pensamentos cinzentos, pensamentos de medo, pensamentos das coisas que não aconteceram como nós queríamos que fossem, pensamentos de derrota, pensamentos tão terríveis que a pessoa perde o controle da sua própria vida. Diz o versículo 4. E foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e tive vontade de morrer. Então orou assim, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. E aqui vemos na vida de Elias uma manifestação esgotante, uma depressão onde queria que tirasse Deus a sua vida. E muitos de nós, alguma vez, nos sentimos desta maneira. Não queríamos seguir vivendo, porque o problema era tão grande que não quisemos seguir vivendo. Mas esse é o assunto, esse é o problema. Como é possível que Elias, depois de ver a grande mão de Deus, ver aquela manifestação tão poderosa de Deus sobre a sua vida, agora tem medo? Por nossos pensamentos, meus queridos amigos, por nossos pensamentos, e vemos a um Deus tão pequenito, tão diminuto, tão pequeno, quando temos um Deus tão grande e poderoso. E aqui, em toda esta situação, acontece que, diz o versículo 5, Elias se deitou debaixo da árvore caído no sono. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, viveu e dormiu de novo. O anjo do Senhor veio de novo, tocou-lhe e disse-lhe, levanta-te, come mais alguma coisa, porque tens uma longa caminhada pela frente. O que Deus fez aqui? Aqui Deus não deu uma palestra motivacional para animar ao Elias. Não, aqui Deus deixou um espaço ao Elias. Deixou que ele descansasse. Deixou que ele dormisse. Deixou para que ele pudesse tomar novas forças depois de dormir, que é o que nós aconselhamos, que a pessoa com depressão, com esgotamento mental, tem que descansar. Depois deu comida, e depois o Elias tornou a descansar, depois novamente dele de comer.
Depois começou uma caminhada, onde, diz o versículo 8, levantou-se então, comeu, bebeu, e aquele alimento deu-lhe forças bastantes para uma longa marcha de 40 dias e 40 noites, até o monte Horeb, a montanha de Deus. Ali passou a noite numa gruta. Contudo, o Senhor disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Isso é o padrão de Deus. Dá de comer a Elias, dá que ele tenha um tempo de descanso, dá de comer, faz exercícios, começa a caminhar, depois descansa, torna a comer, e assim é o padrão que Deus está utilizando com Elias. Porquê? Porque em todo esse tempo Deus estava recarregando a vida do Elias. Porque Deus não fala com pessoas desgastadas. Deus não pode falar com pessoas que estão esgotadas. Deus não pode usar as pessoas que já não têm ânimo na vida. Assim que Deus permitiu que ele recarregasse novas forças. E diz o versículo 10. Então Elias estava aí na caverna e disse, Elias respondeu: tenho sido muito celoso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas o povo de Israel quebrou a aliança que fizeste com ele, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Só eu fiquei e ainda procura matar-me. Imagina que Elias diz assim: eu só fiquei, não ficou mais ninguém dos profetas. E Deus começou a dar uma palavra a Elias: não, se tem mais profetas. E é por isso que tens que voltar novamente o caminho, Elias. Não podes continuar com essa depressão. Não podes continuar assim. E então Deus mostrou nesse instante o poder dele e diz: saia. Diz assim: saia, vá ficar diante de mim no alto do monte. Sai da tua caverna. Tens que sair dos teus pensamentos escuros. E então, aí começa uma coisa incrível no versículo 11. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Repentinamente faz um silêncio. E aqui diz: depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. Aqui Elias começou a ouvir aquela a passividade de Deus, já não era um ruído intenso, já era um som agradável. E aqui Elias começa a sentir que Deus, não na tempestade, também Deus na calma, para tratar com o coração de Elias. E diz o versículo 13 novamente: disse-lhe assim uma voz: que estás aqui a fazer, Elias? Respondeu de novo o profeta: tenho sido muito celoso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas o povo de Israel quebrou a aliança que fizeste com ele, derrubou os teus altares e matou os teus profetas, só que eu fiquei e ainda procura matar-me. E Deus diz: não, Elias, não te preocupes, vamos continuar. Os profetas, eu guardei muitos profetas, porque Deus é um Deus de misericórdia. E diz o versículo 15: então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Que Deus está dizendo: Elias, vamos a tornar o jogo. Vamos voltar novamente ao jogo da vida. Elias, vamos continuar. Não te preocupes, tenho os planos grandes. Eu tenho controle da tua vida. Eu tenho controle de toda esta situação. Elias, tens que mudar estes pensamentos cinzentos. Elias, tens que mudar essa forma de reagir. Elias, tenho coisas boas que fazer quanto à vida. Assim que vamos continuar. Sai da caverna. Sai desses pensamentos terríveis que trazem depressão à tua vida. E aqui vem uma grande pergunta: o que devemos fazer para ajudar uma pessoa com depressão? O que podemos fazer, meus amigos? Devemos ajudar essa pessoa a descansar, a quitar os seus pensamentos. Aqui é preciso ajuda médica para que estas pessoas possam descansar. Devemos ajudá-la a que ela tenha uma boa alimentação, ajudar a essa pessoa a falar de seus medos e angústias, que essa pessoa possa confessar o que os seus temores está dentro de si, levá-la a renunciar a esses sentimentos de culpa e de vergonha pelas coisas que lhe aconteceram, ajudá-la a mudar toda a imagem negativa acerca de Deus e que aprendam a amar-se e a valorizar-se como Deus os ama, para poder rejeitar toda a ideia de suicídio, levar a pessoa a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E devemos procurar ajudar essa pessoa com as promessas de Deus, com rejeitar todos aqueles maus pensamentos da nossa vida, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. Por fim, meus irmãos,
Deixe-me dizer-vos mais uma coisa. Concentrem os vossos pensamentos em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável e admirável, em tudo aquilo que é virtude e verdadeiro valor. Portanto, meus queridos amigos, não deixe que os pensamentos negativos nublem a sua visão, nublem os seus pensamentos. Temos que pensar o que é verdadeiro, o que é honesto, como diz aqui a palavra de Deus, o que é puro, o que é amável, o que é admirável, é substituir aqueles pensamentos de esgotamento que não posso lograr, que aquela coisa que me deu tanta dor, aquela vergonha. Não, é hora de tirar isso e continuar à frente, porque Deus tem muitos planos para nossas vidas. Bons planos tem Deus para ti. Assim que não te desanimes, não perdas o encorajamento que Deus te quer dar neste dia. Vamos para frente em nome de Deus. E agora aí onde estás, eu quero orar por cada um de nós. Aí onde estás, fecha os teus olhos. Senhor, obrigado por cada pessoa que está escutando. Senhor, abençoa a sua vida, Senhor. Senhor, trata nos seus pensamentos, nos nossos pensamentos. Senhor, pensamentos que esgotam-nos, Senhor. Pensamentos que nos tiram as forças. Deus, ajuda-nos a continuar à frente, Pai. E ajuda cada pessoa que está a escutar neste momento, Pai. Renova a sua mente, renova a sua vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo comece a entrar agora no seu coração e possa aceitar-te como o único e suficiente Salvador. A Ti, Jesus, Senhor nosso. Obrigado pela vida de cada pessoa. Abençoa a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente, meus queridos. Grande abraço, boa semana e muito ânimo. Há muitas coisas boas de Deus para cada um de nós. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijinhos para todos e grande abraço. Boa semana.